Pelo 26º ano, Brasília recebeu cerca de 3.000 prefeitos de todo o país que vieram apresentar ao governo federal e aqui ao Poder Legislativo as suas reivindicações e suas necessidades. Este ano, uma das preocupações é quanto à regulamentação da reforma tributária, além da sempre sensível relação entre os poderes, o chamado Pacto Federativo. Também estavam em pauta temas como a PEC 66, a proposta de emenda à Constituição que tramita aqui na Câmara, que tem como objetivo principal instituir um limite para o pagamento dos precatórios pelos municípios. A PEC também propõe abrir um novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com os seus regimes próprios de previdência social. Eu sou William França e é para falar sobre todo esse movimento dos prefeitos aqui em Brasília que eu recebo o deputado Chico Alencar, que representa o Rio de Janeiro pelo PSOL e que está em seu 5º mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é meu e muito importante, né? Brasília viveu um período de muita ebulição, porque além dos 3.000 prefeitos, são 5.572 ao todo, tinha também vereadores, assessores, secretários. Eu estimo que pelo menos 10.000 pessoas visitaram Brasília nessa marcha para cobrar, reivindicar. Isso é democrático e natural. Lembro que a primeira marcha, em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso, foi recebida com PM, cães, uma coisa de repressão, porque qualquer ebulição poderia parecer subversão da ordem. Não é nada disso. Desde 2003, primeiro ano do governo Lula, lá atrás, ele instituiu algo saudável, que é o próprio presidente da República comparecer à plenária inaugural dessa chamada Marcha dos Prefeitos e, entre vaias e aplausos, críticas e elogios, apresentar lá respostas do governo federal. Porque o Brasil tem uma estrutura secular muito centralizada na nossa República. Mas é aquela velha história, você pega um papelzinho, ele não cai na União, não cai sequer mesmo num estado, ele cai num município, que é o território onde se dá a relação da sociedade, a relação política. Nós somos uma república federativa. Oswald de Andrade, me permita, William, dizia lá nos anos 20, o Brasil é uma república federativa, cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Um pouco falando numa linguagem poética que ainda não tínhamos nos constituído como sociedade, como república, apesar da nossa grandeza, da biodiversidade, da nossa força vegetal. Humanamente, todo mundo é um pouco deserdado. Aí a União recebe cobrança dos estados, que recebem cobranças dos municípios, e fica uma disputa que tem que ter racionalidade. Eu elenquei uma série de projetos, de propostas e tudo, desse conjunto de ações e de decisões e de pedidos e de pleitos, enfim, quais que o senhor gostaria de destacar, por favor? Olha, em primeiro lugar, esse diálogo permanente. Em segundo lugar, é claro, a União não pode centralizar tantos recursos. Tem que descentralizar. O fundo de participação dos municípios sempre está na pauta, sempre querem mais parte para os municípios. Isso é um processo que tem a ver com a reforma tributária. Eu acredito que a gente vai aos poucos, entre tensões e atenções, escutas, avançando nesse sentido. Mas, William, deixa eu fazer uma observação aqui. Outro dia um deputado me perguntou aqui, quantos prefeitos você tem? Eu falei, eu tenho 4 filhos e 8 netos, com a graça de Deus. Eu não tenho prefeito meu. Então, uma relação meio clientelista, o prefeito vira cabo eleitoral do deputado estadual, federal ou do senador, não é saudável, não é republicana. Eu não tenho nenhum prefeito e entendo que todas as prefeituras têm que cumprir princípios fundamentais da administração pública. Com autonomia, sobretudo, né? Claro, autonomia, mas garantir a impessoalidade, a transparência, a legalidade, para não haver aquela
corrupção larvar que começa muitas vezes num pequeno negócio, num município. Lá na época pretérita da Lava Jato, teve um advogado de um dos réus que falou que no Brasil, até para sentar um paralelepípedo, você tinha que pagar alguma coisa, uma propina. Isso não pode acontecer desde os municípios. População que tem o prefeito e os vereadores muito mais próximos, ela tem que cobrar, ela tem que se fazer presente, ela tem que acompanhar. Não ficar esperando só o seu benefício próprio, né? Ah, isso para mim é bom. Tem que pensar no coletivo. Algo que no Brasil é muito difícil. A gente tem pouco espírito coletivo, pouco espírito democrático, pouco espírito de ética pública, pouco espírito de cuidado ambiental, pouco espírito de justiça tributária. Nós temos muitas insuficiências da sociedade, que às vezes são transferidas para os governos municipais, estaduais e da União. No caso dos municipais, eles vieram aqui justamente em alguns dos pontos reclamar, né? A gente precisa ampliar os nossos serviços, a prestação dos nossos serviços, etc. E tudo isso custa, mas a gente não recebe. Aí essa velha discussão sobre os repasses e quem tem que ter a responsabilidade sobre isso ou aquilo. Tem uma PEC aqui que está tramitando, que é da segurança, que também transfere parte das responsabilidades de segurança para alguns municípios que já têm guarda municipal. Enfim, tem um conjunto de informações e que todo mundo fala um pouquinho sobre isso, né? E as três instâncias têm que trabalhar em conjunto. É impossível pensar na educação, mesmo sabendo das atribuições dos municípios na educação, sem pensar no ensino médio, sem pensar no ensino superior, alunos do ensino superior, não necessariamente naquele território, todos os 5.700 municípios brasileiros têm. Então a educação tem que ser integrada, a segurança pública, embora haja instâncias de responsabilidade maior. É evidente que o município não tem responsabilidade maior ou principal sobre segurança pública, mas pode contribuir, inclusive, no cuidado com a iluminação pública, que tem a ver com segurança. Então, está tudo interligado. Problema que também a nossa consciência federativa e de colaboração é muito pequena. O Lula agora, nessa marcha, ele falou, olha, eu duvido que alguém olhe mais para os municípios sem perguntar a coloração partidária do prefeito do que eu e tal. A ver se isso é... Tomara que seja verdade mesmo, é um princípio federativo muito importante. Mas, olha, a partidarização, no sentido negativo, da exclusão, vou favorecer mais esse do que aquele, é algo que está muito forte no país. Uma polarização também. Então, é aqui ou é ali e tal. E às vezes o interesse público, coletivo, fica secundarizado. O senhor declarou que não tem prefeitos, que aliás é salutar, mas o senhor deve ter recebido vários deles. E quais são as principais reivindicações que o senhor viu lá do seu estado do Rio de Janeiro? Olha, eu não só do Rio de Janeiro, não, de São Paulo, onde eu tenho família. Como eu estou há bastante tempo aqui no parlamento, eu acabo virando uma figura meio nacional nesse sentido. Não há mérito nenhum nisso, é tempo de serviço. Então, muitos querem saber de questões sempre pontuais, vinculadas ao meio ambiente, a uma atividade mineradora ou uma atividade de preservação de área florestada, como é que pode viabilizar, pedem contato, é a questão da saúde, até um tomógrafo, fruto de uma emenda parlamentar de um colega deputado que nem está mais exercendo mandato e nem é do meu partido, mas já me cobraram isso também. Pô, vê se você consegue desembaraçar lá. Aí eu liguei, já tinha vencido. A gente fica meio como um pouco despachante de demandas e desde que justas e para o bem comum, para o interesse público, eu, claro, não me furto a ajudar, sempre dizendo, olha, eu não tenho esse condão. Eu sou da base de apoio do governo atual, mas tenho pouca influência lá. Há limites, né? A gente tenta, insiste, persiste, cobra, quando a demanda é justa. Então, há demandas não só do Rio de Janeiro, mas de todo tipo. Mas, olha, nem sou dos mais demandados, não.
Teve deputado que falou assim, não estou conseguindo ir na comissão, não estou conseguindo ir no plenário, porque não tem só receber. Eu vi filas em portas de gabinetes, mas tem também, aí sai para jantar, vou mostrar Brasília, fazer aquilo, umas relações públicas. É uma grande festa democrática, né? É uma festa democrática, mas ela tem que ser liberta do fisiologismo e do toma lá da cá. Não, eu apoio essa demanda porque você vai ser meu cabo eleitoral no futuro. Isso não é bacana, isso não é o melhor do ponto de vista dos valores republicanos. Agora, pensar no Brasil. O Brasil é a União, são os estados, são os municípios e é a interação em políticas públicas para as maiorias dessas três instâncias, desses três entes da federação. Tá certo. Deputado Chico Alencar, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco e fica o convite para um retorno para a gente conversar sobre temas decorrentes dessas demandas solicitadas. Palavra aberta, consciência viva. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a Marcha dos Prefeitos 2025. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.